Tradutor, Otaquinho Souta, não me diga. Você gosta da senhorita Lumilia? Tidor disse enquanto olhava para Souta com os olhos arregalados. Brianna, Jane, John e Tim viraram a cabeça e olharam para Souta como se quisessem saber se é verdade. Souta suspirou e disse, eu me pergunto sobre isso. Mas quem sabe o que vai acontecer no futuro? Ele então deu um tapinha na cabeça de Yuko e disse, eu atualmente não tenho ninguém assim, exceto Yuko. Que pena! Eu realmente pensei que você, Tidor, deixou cair os ombros. Sério, se você já é assim com uma garota que é apenas sua colega de classe, eu me pergunto o que você pode fazer se encontrar alguém de quem gosta. Jane disse a ele. Eu não sei sobre isso. Mas se eu vou usar Yuko como referência, então estou preparado para aniquilar a guilda dos aventureiros, para que aqueles caçadores não deem problemas a Yuko. Souta disse a eles. Você é realmente incrível. Nem todo mundo pode dizer as mesmas palavras que você. Brianna sorriu ironicamente e disse. É fácil falar, difícil fazer. Eu poderia até dizer que eu poderia até matar aqueles deuses para Yuko. Souta disse e ele balançou a cabeça. Bem, vamos nos preparar agora. Eu ainda tenho algo para fazer. Esperem a Lumilia aqui. Ele nem mesmo deixou o grupo Galé questioná-lo, pois ele já começou a correr. Yuko! Fique aqui um pouco. Souta deixou essas palavras antes de desaparecer no ar. Brianna, Tidor, Jane e o resto do grupo Galé só podiam olhar para o lugar onde Souta desapareceu. Souta estava se escondendo no mato. Ele rastreou as pegadas dos cavaleiros e isso levou à base subterrânea da mansão Asvares. Subterrâneo? Acho que toda a mansão dos nobres tem uma base subterrânea. Souta murmurou enquanto esfregava o queixo. Todos os intrusos que eles pegaram foram colocados no porão. Eles não entregaram nas mãos dos guardas da cidade. Eu só tenho 1 hora para deixar este lugar, então vou retomar aquele homem de volta rapidamente, disse Souta. Ele então olhou em volta e viu apenas 2 cavaleiros guardando o porão. Ele respirou fundo e silenciosamente cerrou os punhos. Os 2 cavaleiros estavam conversando entre si. Eles não tinham ideia de que Souta iria atacá-los. O que os cavaleiros estavam prestes a gritar quando as sombras cobriram suas bocas e olhos. Souta fez isso para que eles não soubessem que ele os atacou. Sou vós! Souta saltou dos arbustos e foi direto para os 2 cavaleiros. Ele reuniu sua mana em ambos os punhos e rapidamente nocauteou os 2 cavaleiros. Dengue! Dengue! As sombras desapareceram e os 2 cavaleiros caíram no chão. Durmam bem. Souta olhou para os 2 cavaleiros inconscientes e disse antes de descer no porão. Ele não matou esses cavaleiros porque não havia inimizade entre ele e a família Asvares. Além disso, essas pessoas eram cavaleiros da família Asvares. Ele não iria matá-los sem motivo, porque ele não queria que Lumilia soubesse que ele estava matando os cavaleiros de sua família. Isso deixaria uma má impressão nela. Souta desceu as escadas até encontrar um corredor com celas de cada lado. No final do corredor, ele viu que os cavaleiros estavam trancando o homem dentro de uma prisão. Souta dobrou os joelhos e avançou em direção aos cavaleiros enquanto lançava restrição sombria ao mesmo tempo. Sou vós! Quem diabos é você? Um dos cavaleiros perguntou com uma expressão de raiva quando Souta chegou na frente dele. Souta deu um golpe forte em seu estômago, jogando diretamente na parede. Dengue! Souta então ergueu os pés e chutou o queixo do outro cavaleiro. Dengue! O cavaleiro perdeu diretamente a consciência quando Souta chutou sua mandíbula. Ele caiu no chão quando sua armadura fez um alto som metálico. Está feito, Souta disse e olhou para o homem inconsciente que usava uma capa preta. Ele estava prestes a carregá-lo quando ouviu um som penetrante vindo de trás. Shin! Ele rapidamente cobriu seu corpo usando sua mana e foi para dentro da prisão. Uma poderosa rajada de vento passou pelo corredor e bateu na parede. Bum! Isso causou uma pequena explosão quando a parede foi destruída e os destroços de rocha subiram. Essa habilidade é realmente muito alta. Souta ouviu uma voz ecoando no corredor. Ele verificou o homem inconsciente e o carregou em uma das mãos.
Ele então agarrou a alça da espada Vajra-saia antes de puxá-la. Tac! Assim que ele saiu, o chão ficou preto e se espalhou imediatamente por toda a área. Várias sombras que parecem tentáculos emergiram do solo. Vá, Solta murmurou enquanto olhava para o homem que usava armadura prateada. Este homem também era um cavaleiro da família Svares, mas ele era mais forte do que o nível dos cavaleiros normais. Isso é trapaça, certo? Não tenho espaço suficiente para evitar essas coisas. O cavaleiro sorriu ironicamente enquanto olhavam para as inúmeras sombras ao redor de Solta. Ele então olhou para o rosto de Solta e disse, mas ainda pensar que você é o responsável por isso está fora de minhas expectativas. Sabe, fui eu que peguei esse cara, mas por que vocês, cavaleiros, estão agindo como se fossem vocês que o pegaram? Solta disse enquanto erguia o homem em sua mão. Ele mostrou ao homem e acrescentou, bem, vamos terminar isso. As sombras ao redor de Solta se esticaram e foram direto para o cavaleiro. Sou vós! Sou vós! Sou vós! Ele, Solta percebeu que o cavaleiro subiu para a superfície. Aquele cavaleiro sabia que nada de bom aconteceria se ele lutasse com Solta aqui no porão. Solta colocou de volta a espada Vajra em sua bainha. Ele então olhou para o teto antes de levantar a mão. Ele fez um movimento de agarrar no ar quando sua mano explodiu. Na superfície. O cavaleiro percebeu que algo estava errado. Ele dobrou os joelhos e rapidamente saltou no ar. Depois de alguns segundos, várias estacas de sombra explodiram do solo. Se eu não percebesse, então as estacas estariam perfurando todo o meu corpo. O cavaleiro disse com um suspiro enquanto olhava para as pontas das sombras. Se eu não estiver errado, ele é apenas um aventureiro de rank D, mas o poder que ele mostrou pode ser comparado ao daqueles que estão no rank C. Ele caiu no chão e apertou o pomo de sua espada. Ele olhou para o caminho em direção ao porão e ouviu passos altos. Ele está aqui. O cavaleiro sorriu ironicamente enquanto usava várias artes de combate que poderiam aumentar temporariamente sua força. De repente, ele abriu os olhos amplamente e mais uma vez saltou no ar quando várias estacas de sombra explodiram do chão. Ele então viu tentáculos como sombras estendidos em sua direção com alta velocidade. Sou vós! Sou vós! O cavaleiro acenou com a espada em sua mão enquanto usava artes de combate. Corte triplo! O que? O cavaleiro ficou chocado ao ver que não conseguia cortar as sombras ao meio. Ele só conseguiu empurrá-las para longe dele. Esse cara realmente tem o poder de um aventureiro de rank C, apesar de ter sua classificação abaixo disso. Ele pensou. Aventureiros de rank D já eram chamados de veteranos. Seus poderes já eram decentes o suficiente para fazer algumas missões difíceis. O rank C era bastante procurado na guilda de aventureiros por causa de seu nível de poder. Eles poderiam lidar com aqueles monstros que formariam seu orbe de monstro. Em outras palavras, eles poderiam lutar contra os monstros que passam pela primeira e segunda evolução. O rank B é feito de aventureiros poderosos. Alguns dos aventureiros de rank B se juntaram ao grupo de elite da guilda dos aventureiros chamado Caçadores. Eles eram poderosos o suficiente para bater de frente com um monstro que tem uma orbe de monstro. O cavaleiro pousou com cuidado nas estacas enquanto segurava sua espada com força, e então viu uma bola de sombra vindo em sua direção. Sou vós! Ele moveu seu corpo para o lado e a bola de sombra passou ao lado dele. De repente, uma espada perfurou seu corpo. Ugh! Ele cuspiu a boca cheia de sangue enquanto olhava para a espada em seu peito. Ele então virou a cabeça e viu Solta sorrindo atrás dele. Se como? Ah, é realmente bom se seu oponente não souber o efeito do seu feitiço. Solta deu um sorriso radiante enquanto puxava lentamente a espada Vajra do peito do cavaleiro. Não se preocupe, não vou te matar. Não quero que Lumilia me odeie afinal. Ele então começou a golpear a nuca do cavaleiro usando o cabo da espada. Isso derrubou o homem e Solta usou luz de cura para parar o sangramento. Ok, vamos agora, disse Solta antes de desaparecer.